Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos a mais sobre provas no processo do trabalho? Bora lá! Agora vamos falar sobre os meios de provas no processo do trabalho. Em relação a eles, começaremos com o depoimento pessoal. Na verdade, em relação ao depoimento pessoal das partes, é para relembrar que o depoimento pessoal objetiva a confissão real. O que é que nós queremos? Permitir que as partes falem, possam expor as suas razões? Não. O objetivo do depoimento das partes é o de tentar extrair dela a verdade. É de tentar extrair da parte fatos contrários aos seus interesses e de conformidade com as alegações da parte ex-adversa da outra parte no nosso processo. Ok? O artigo 820 da nossa CLT estabelece que as testemunhas e os juízes, as partes e as testemunhas serão inquiridas pelo juiz e poderão ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento das partes, seus representantes ou advogados. Serão inquiridas pelo juiz e depois reinquiridas por seu intermédio. O que significa? Significa que a parte autora senta na frente do juiz. O juiz faz as perguntas que reputa necessárias para o esclarecimento da causa. O seu objetivo é entender o que aconteceu. Depois disso, ele permite que a parte ex-adversa faça perguntas. Essas perguntas serão feitas ao juiz, que repassará a parte. Aqui, quando você vê o intermédio do juiz na produção da prova, é preciso lembrar de um princípio. Princípio da imediatidade ou então imediação no nosso processo do trabalho. Ok, gente? Então, o artigo 820 da CLT, o objetivo do depoimento das partes é o da obtenção da confissão real. A hora do depoimento em audiência está lá prevista no artigo 848 da CLT. E você conhece. Você sabe que nós temos, no procedimento ordinário, a audiência inicial, lembra disso? Audiência de instrução. Na audiência inicial, só para relembrar, ocorre a primeira tentativa conciliatória, sempre depois do pregão, né? Leitura da petição inicial, se não dispensada, e a apresentação da defesa. Saem as partes dessa audiência inicial já intimadas para comparecer na audiência de instrução. Olha agora, em que vem depoimento das partes. Já estudamos que depois que elas prestam seus depoimentos, elas podem se retirar, prosseguindo a audiência apenas com seus representantes. Vimos também que depois vem a oitiva de testemunhas, peritos e técnicos, e aí razões finais, segunda tentativa conciliatória. Então, na audiência de instrução, as partes serão intimadas a prestar depoimento sob as penas da lei. Atenção, depois que prestam os depoimentos, podem se retirar. Vale destacar, houve-se primeiro a parte autora e depois a parte ré. Tudo isso é para relembrar o que nós já vimos, não é? Na audiência de julgamento é que será proferida a sentença. Pronto. Então, sobre o depoimento das partes, era isso que nós precisávamos ver. Agora vamos falar da prova testemunhal no processo do trabalho. Primeiro, quem são as pessoas que podem ser testemunhas? Nós temos elencadas no artigo 405 do Código de Processo Civil. Esse você tem que conhecer. Pode ser testemunha toda pessoa que seja capaz e não seja suspeita ou impedida. Capaz e não seja suspeita ou impedida. É lá no artigo 405 do Código de Processo Civil que você vai conhecer quem são as pessoas capazes, quem não é capaz, aliás, quem é suspeito e quem é impedido. A leitura desse artigo 405 do Código de Processo Civil é obrigatória para nós. Se nós estudarmos o artigo 829 da CLT, perceberemos que lá há uma relação de pessoas que não prestarão um compromisso de dizer a verdade, que são o parente até o terceiro grau de qualquer das partes. Também não prestará o compromisso de dizer a verdade o amigo íntimo e o inimigo de qualquer das partes. Agora, cuidado,
porque aqui são várias as pegadinhas que podem aparecer na prova. Primeiro, a hipótese de parentesco até o terceiro grau é a hipótese de impedimento. É uma hipótese objetiva. Hipótese de amizade, amigo íntimo e inimigo, são hipóteses, são situações de suspeição, que geram a suspeição daquela testemunha, daquela pessoa, e por isso ela não pode ser testemunha. Cuidado, cuidado para não dizer que essas pessoas não podem ser ouvidas no processo. Elas podem ser ouvidas como informante. E o juiz dará ao seu depoimento o valor que entender cabível, informante. Elas apenas não prestam o compromisso de dizer a verdade. Não significa que não poderão ser ouvidas no processo, ok? Vale destacar aqui também a súmula 357 do TST. Esta é frequente nas provas de concurso. Por quê? Porque ela fala que não torna suspeito. Você sabe que não servirá para ser testemunha nenhuma daquelas pessoas que se enquadrar nas situações que geram suspeição. Mas não torna suspeita a testemunha o simples fato de ter ou de estar litigando contra o mesmo empregador. Está aí no material, nem precisa anotar. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de ter ou de estar litigando contra o mesmo empregador. Ok? Depois, gente, como é que acontece o comparecimento das testemunhas em audiência? Tem rol de testemunhas? Qual o número de testemunhas? Como vai ser? Aqui é preciso distinguir os procedimentos. Primeiro, como funciona no procedimento ordinário, depois nós veremos como funciona a prova testemunhal no procedimento sumaríssimo. No ordinário, o número máximo de testemunhas é de 3. 3 para cada parte. Tome cuidado porque aqui, no processo do trabalho, não são 3 para cada fato, são 3 para cada parte. 3 para a parte autora, 3 para a parte ré. No máximo 3. O artigo é o 821 da CLT. Gente, as testemunhas, elas vão comparecer no processo independentemente de intimação. Então, esse é o dia designado para a audiência em que elas serão ouvidas. Elas vão comparecer independentemente de intimação ou de notificação. A parte que pretende ouvi-las deve se certificar de que elas estarão lá. Convida, leva a testemunha, combina com ela, elas se encontrarão na frente do fórum, por exemplo. É assim, independentemente de intimação ou de notificação. O que significa que não há rol de testemunhas. Está vendo? Não há, eu levo a testemunha. Ninguém conhece, ninguém sabe, a outra parte não sabe, nem o juiz sabe quem será minha testemunha no dia da audiência. E ninguém quer saber. Ok. Agora, chegando no dia dessa audiência, se essa testemunha, se a sua testemunha não comparecer, o que o examinador não acredita é que você vai acreditar que basta dizer para o juiz que você convidou a testemunha e ela não veio, que ele vai intimar a testemunha. Vai adiar a audiência e vai intimar a testemunha, mas é verdade. O que o juiz fará? O juiz adiará a audiência e determinará a intimação da testemunha que faltou. Ele vai determinar a intimação a seu requerimento ou ex officio, porque ele queria ouvir aquela testemunha, ok? Então, foi designada uma nova audiência. Nessa nova audiência, você percebeu que a testemunha foi intimada. Se essa testemunha, embora intimada, não comparecer, ainda assim não comparecer, então o que é que o juiz fará? O juiz adiará a audiência mais uma vez. Vai adiar a audiência mais uma vez. Só que agora a testemunha vai comparecer. Vai comparecer? Vai. Porque o juiz vai determinar a sua condução coercitiva. O que significa que o oficial de justiça vai se certificar de que aquela testemunha estará presente no dia da audiência. Então, na terceira audiência designada, certamente a testemunha estará presente. Então, repassando. No procedimento ordinário, no primeiro momento, na primeira audiência, as testemunhas têm que comparecer espontaneamente, independentemente de intimação ou de notificação. Não compareceram, o juiz intimará. Adia a audiência e determina a intimação. Na segunda data, ela já estava intimada, deveria estar presente. Não compareceu de novo, o juiz adiará mais uma vez a audiência e determinará a condução coercitiva dessa testemunha. Agora, na terceira data, ela estará presente. O que muda para o procedimento sumaríssimo? No procedimento sumaríssimo,
já começa que o número de testemunhas é de até 2 para cada parte. Não é para cada fato, como costuma cair nas provas, é até 2 para cada parte. Assim como no ordinário, é até 3 para cada parte. O artigo aqui é o 852-H, parágrafo 2º da CLT. 852-H, parágrafo 2º. Onde as pessoas mais caem é no seguinte: na audiência no procedimento sumaríssimo, também as testemunhas têm que comparecer espontaneamente. Não há rol de testemunhas, nem mesmo no procedimento sumaríssimo, nem mesmo. Elas comparecem na audiência, independentemente de intimação ou de notificação. Você sabe que no procedimento sumaríssimo a audiência é una, então nessa audiência ocorrerá tudo e até a sentença. Quer dizer que as testemunhas serão ouvidas. Elas têm que comparecer, independentemente de intimação ou de notificação, espontaneamente. Só que, se elas não comparecerem, ou uma delas não comparecer, o juiz só adiará a audiência. Só adiará a audiência, como acontecia no procedimento ordinário. E mais, determinará a intimação da testemunha se, e somente se, aqui está a diferença em relação ao procedimento ordinário. Se comprovado o convite. Se comprovado o convite. Ou seja, se eu comprovar que convidei a testemunha e mesmo assim ela não compareceu. Então ela tem que vir espontaneamente. Mas se ela não vier, para que ela seja intimada para a próxima audiência, eu tenho que comprovar que convidei. Carta com aviso de recebimento, telegrama. Em algumas situações, na prática, o juiz aceita o e-mail, porque em algumas situações, porque é fácil de adulterar, não é verdade? Mas eu tenho que comprovar o convite. Se eu não comprovo, ele não adia a audiência, prossegue normalmente sem a oitiva dessa testemunha, tá? Agora, se eu provo o convite, então o juiz adia a audiência, intima a testemunha, para que ela compareça nessa segunda data. Agora, imagine que nessa segunda data, mesmo depois de intimada, a testemunha não comparece. Agora, o que o juiz fará? Retoma-se o mesmo procedimento do procedimento ordinário. O juiz adiará a audiência, mais uma vez, adiará, e agora ela vai comparecer. Por quê? Porque ele vai determinar a sua condução coercitiva. Agora ela vai comparecer? Vai comparecer, porque determinada a sua condução coercitiva. Então, nessa última audiência, tudo estará certo. Com certeza, ela estará lá, ok. Veja, o que é pegadinha comum de prova no que diz respeito às testemunhas no procedimento sumaríssimo? O examinador tenta te enganar. Ele diz assim: uma vez comprovado o convite, se a testemunha não comparecer em audiência, o juiz determinará a sua condução coercitiva. Falso. Uma vez comprovado o convite, se a testemunha não comparecer na primeira audiência, o juiz intimará a testemunha. Ocorrerá a intimação da testemunha. E se intimada, primeiro ela comparece espontaneamente, independentemente de intimação ou de notificação. Se ela não comparecer, o juiz vai determinar a sua intimação mediante a prova do convite. E se ainda assim ela não comparecer, é que o juiz determinará a condução coercitiva. Então, cuidado para ele não dizer, mediante prova do convite, se ela não comparece espontaneamente, condução. Não. Mediante prova do convite, se ela não comparece espontaneamente, intimação. E depois da intimação, condução coercitiva. As 3 etapas têm que ser observadas aqui. Tudo bem? Então, cuidado com essa questão de procedimento sumaríssimo. Vale destacar também o inquérito. No inquérito judicial para apuração de falta grave, inquérito judicial para apuração de falta grave, o número máximo de testemunhas é de 6. 6 para cada parte. Isso também está lá no artigo 821 da CLT, segunda parte. 6. Então, enquanto no procedimento ordinário são 3 no máximo, no sumaríssimo 2 no máximo, no inquérito são 6 para cada parte, ok? Gente, importante com relação às testemunhas. Primeiro artigo, 824 da CLT. O depoimento de uma das partes não poderá ser ouvido pelas demais que tenham de depor no processo. Então, imagine que aqui
Como que funciona? No dia da audiência, nós vimos que são ouvidas primeiras partes, a parte autora. Lá fora fica o réu, lá fora ficam as testemunhas do autor, lá fora ficam as testemunhas do réu. Esse autor já foi ouvido, pode ficar dentro da sala de audiência. Aí agora vem o autor, depois do autor, o réu, o preposto da empresa, é ouvido. Depois que ele é ouvido, ele pode ficar na sala de audiência. Vem a primeira testemunha do autor, as outras ficam lá fora. A segunda testemunha do autor, depois que elas já prestaram depoimento, elas podem ficar na sala de audiência, porque não terão uma oportunidade de falar mais. A terceira do autor e as do réu estão todas lá fora. Depois as do réu e, assim, a primeira, a segunda e a terceira, de forma normal. O depoimento de uma das testemunhas não poderá ser ouvido pelas demais, que tenham que depor no processo. Isso é o que está lá no artigo, que eu acabei de apagar sem querer, o 824 da CLT. Tanto é assim que aqui, ó, na audiência, no procedimento ordinário ou sumaríssimo. No sumaríssimo, imagine, as testemunhas têm que comparecer independentemente de intimação ou de notificação. No sumaríssimo, eu posso ouvir até duas. Imagina que uma não veio. Mesmo assim, a outra não vai ser ouvida. Porque se a outra for ouvida, o seu depoimento vai ser reduzido a termo. Ficará digitado na ata. E a outra poderá ter acesso a ele. Como o depoimento de uma das testemunhas não pode ser ouvido pelas demais, o juiz adia a audiência toda, determina a intimação daquela que não veio e designa a nova audiência. Na nova, serão ouvidas tanto a testemunha que foi intimada como a outra. Tudo bem? Todas as testemunhas. O depoimento de uma das testemunhas, diz o 824, não poderá ser ouvido pelas demais. Está na moda ultimamente a cobrança do artigo 819 da CLT. Ele diz que aqueles que não souberem falar a língua, o depoimento daquele que não souber falar a língua nacional. Língua nacional. Também o depoimento do surdo-mudo. Surdo-mudo. E o depoimento só do mudo que não souber escrever. Mudo que não souber escrever será realizado por meio de intérprete. O que você precisa saber é quem paga as despesas. Isso sim tem sido objeto de questões em prova. As despesas serão pagas pela parte a quem interessar o depoimento. É testemunha do autor, não sabe falar a língua nacional? É surdo-mudo ou mudo, que não sabe escrever, então o seu depoimento dependerá de intérprete e as despesas serão pagas pela parte a quem o depoimento interessar. Se eu sou o autor, pelo autor, se eu estiver pelo réu, o réu. Tudo bem? Depois, ainda é importante para a nossa prova, o disposto no artigo 822 da CLT, e aí já a súmula 155 do Tribunal Superior do Trabalho. Versam sobre descontos. Aquele que comparecer em juízo não poderá sofrer descontos no seu salário pelas horas que se ausentar do emprego para comparecer em juízo na qualidade de testemunha, e diz a súmula 155, de testemunha ou parte. A súmula 155 fala da parte. Olha só, então eu fui dispensado desse primeiro emprego. É o que aconteceu. Eu ajuizei a reclamação trabalhista e agora eu tenho um segundo emprego. Só que eu tenho que comparecer na audiência, na qualidade de parte. Para comparecer na qualidade de parte, eu vou ter que faltar, às vezes, um período inteiro de trabalho no meu segundo emprego. O empregador pode me descontar? Não pode. Vamos imaginar que eu fui convocado para ser testemunha. Então, eu vou ter que faltar a manhã inteira no meu trabalho para ser testemunha em processo. É dever das pessoas ser testemunha. Então, ele pode sofrer desconto? Não pode. Nem quando tiver que faltar no emprego para ser parte, nem quando tiver que faltar no emprego para servir de testemunha, não poderá sofrer desconto no nosso processo do trabalho. Tudo bem, gente? Outro ponto que às vezes cai, meio decoreba na prova, é o 823 da CLT. 823. Quando aquele que servir de testemunha, se a testemunha for funcionário civil ou militar, e tiver de depor na hora do serviço, o seu depoimento será requerido ao chefe da repartição. Chefe da repartição, se o seu depoimento tiver de ocorrer durante o horário de trabalho, tá?
Então, se a testemunha foi funcionário público, civil ou militar, e o depoimento tiver que ocorrer durante o horário de trabalho, nós vamos requerê-lo ao chefe da repartição. Não é o governador, como já vi na prova, não é o prefeito, é o chefe da repartição. Vamos repassar a testemunha? Então, prova testemunhal no nosso processo do trabalho. Quem poderá ser testemunha? Toda pessoa que não seja incapaz, não seja suspeita e não seja impedida. Tem que ser capaz, tem que ser suspeito, tem que ser capaz, não pode ser suspeito ou impedido. Então, vem o artigo 829 da CLT e diz: não podem prestar o compromisso de dizer a verdade o parente até o terceiro grau, impedido. O amigo íntimo, suspeito. O inimigo de qualquer das partes, suspeito. Ok? Torna ou não torna suspeita a testemunha o simples fato de ter ou de estar litigando contra o mesmo empregador? Não torna. No caso do amigo íntimo, do inimigo, ou então daquele que é parente até o terceiro grau, eles podem ser ouvidos no processo ou não podem nem ser ouvidos? Podem ser ouvidos como informantes. No procedimento ordinário ou no procedimento sumaríssimo, tem rol de testemunhas no processo do trabalho? Não tem. As testemunhas comparecem espontaneamente, independentemente de intimação ou de notificação. É correto afirmar que no procedimento ordinário, o número máximo de testemunhas é de 3 para cada fato? Falso. É de 3 para cada parte. No sumaríssimo é de até 2. E no inquérito é de até 6 para cada parte. No procedimento ordinário, se elas não comparecem, o juiz adiará a audiência e determinará a intimação. Exige-se a prova do convite no procedimento ordinário? Não, somente no procedimento sumaríssimo. Se comprovado aqui no procedimento ordinário, se elas não comparecerem, o juiz intimar. E ainda assim, mesmo intimadas, elas não comparecerem, o juiz adiará mais uma vez a audiência, adiará e determinará a condução coercitiva. Agora, elas vão comparecer, vão comparecer. Eu insisto, no procedimento sumaríssimo, tem rol de testemunhas? Não tem. Cuidado, não tem. As testemunhas comparecem independentemente de intimação ou de notificação. Qual é o detalhe? O detalhe é que o juiz só adiará a audiência e determinará a intimação da testemunha mediante prova do convite. Convite para intimar a testemunha que não comparecer espontaneamente. Comprovei o convite, o juiz intimou, ela ainda assim não compareceu, o juiz adiará mais uma vez a audiência, mas agora ela vai ser conduzida coercitivamente. Tudo bem, gente? O depoimento de uma das testemunhas pode ser ouvido pelas demais que tenham que depor nesse processo? Não. Me diga, aquele que, quando a testemunha não souber falar a língua nacional, ou então se tratar de surdo-mudo ou mudo que não souber escrever, o depoimento vai ser feito por meio de intérprete. E as despesas serão pagas pela parte vencida no processo? Não, pela parte a quem interessar o depoimento. Ok? A testemunha ou a parte que tiverem que comparecer em juízo podem sofrer desconto no seu salário no emprego atual? Não. Depois, se eu precisar, ou se tiver que ser ouvida como testemunha, funcionário civil ou militar durante o horário de expediente, o seu depoimento será requerido ao chefe do Poder Executivo? Não, ao chefe da repartição. Ok? Vamos em frente agora, vamos falar da prova pericial no processo do trabalho. Gente, a prova pericial consiste em quê? Consiste em exame, e o exame pode ser de pessoas ou documentos. Pessoas ou documentos. Pode ser exame. Ela consiste também em vistoria. Vistoria já vem na sua cabeça. Vistoria de imóveis. E ela pode consistir também em avaliação. Avaliação diz respeito a valores. Avaliação, valores. Então, a perícia, a prova pericial consistirá em exame, vistoria ou avaliação. Exame de pessoas ou documentos, vistoria de imóveis, eu vou vistoriar um imóvel, e avaliação de valores. Cuide com o seguinte, quando que a prova pericial vai ser produzida? Inclusive no procedimento sumaríssimo, em 2 casos. Ela vai ser produzida quando decorrer de uma exigência da lei, naturalmente. E aqui o exemplo é o adicional de insalubridade, em que o artigo 195, parágrafo 2º da CLT, deixa claro, quanto ao pedido de adicional de insalubridade,
que é obrigatório, quando houver adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade, é obrigatória a produção da prova pericial aqui no nosso processo. É obrigatório. A prova pericial também vai ser produzida quando exigida para a prova do fato. Quando exigida para a prova do fato. Por exemplo, você alega que tem uma doença do trabalho. Não tem como o juiz saber que você está doente ou esteve doente. Não tem como o juiz saber que essa sua doença se relaciona com o trabalho. É obrigatória a produção de uma prova pericial. Não tem como ele dizer, vejo que você esteve doente. Vejo que foi por causa daquela posição que você, daquela posição em que você executava o seu trabalho. Não tem como. É obrigatória a produção da prova pericial para a demonstração do fato. Então, a perícia vai ser produzida nestas duas hipóteses, inclusive no procedimento sumaríssimo. Às vezes é aqui que o examinador consegue pegar o candidato, quando ele está cansado, com a alma fora do corpo, que é o que é possível de acontecer no dia da prova. Por quê? Porque ele diz, no procedimento sumaríssimo, que deve ser mais célere, não é possível a produção da prova pericial, caso em que a reclamação teria que tramitar pelo ordinário. Falso. É possível produzir a prova pericial no procedimento sumaríssimo, sim. E ela é necessária quando decorrer de uma imposição da lei, ou então quando for exigida para a prova do fato, aqui no nosso processo do trabalho também, ok? Mais sobre a prova pericial. De acordo com a OJ 165 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, a perícia poderá ser realizada por médico ou engenheiro do trabalho. Médico ou engenheiro do trabalho. Quem fará o trabalho? Quem fará a perícia? Aquele que tiver conhecimentos técnicos para tanto. Médico ou engenheiro do trabalho aqui. Ok, gente? Mas com relação à perícia no nosso processo do trabalho, temos com relação aos honorários. Honorários, na verdade, vêm lá em despesas processuais, enfim. Mas aqui, junto com a prova pericial, eles fazem muito mais sentido. Em relação aos honorários, vou pegar esse quadro maior para nós. Trazemos acima os honorários do perito e abaixo os honorários do assistente técnico. Quanto aos honorários do perito, o artigo é o 790B, B maiúsculo da CLT. Quem paga? O examinador perguntará, paga os honorários do perito a parte sucumbente na perícia? Não. Aqui é onde o pessoal mais cai. Na demanda? Não. Paga os honorários do perito a parte sucumbente no pedido, na pretensão que levou à produção da prova pericial. Você precisa olhar para a decisão, olhar para a sentença. Salvo ser beneficiário da justiça gratuita. É no nosso próximo bloco que eu vou mostrar para você como você deve raciocinar com relação aos honorários do perito e do assistente técnico nessa nossa prova. Ok? Estou te esperando.